vendo minha tela? Sim. Então, a gente vai falar de transformações de gases. E aí, a gente tem uma fórmula que tem tanto em física quanto em química, em físico-química, né? Que é PVT igual a Povotó. Já ouviu falar, não? Acho que você tinha falado, não? Sim. Aí você lembra? Lembra um pouco. Então, Pi tem a ver com quando for P é pressão, Chiotó temperatura e Vivó volume. No caso, volume inicial, volume final. Aí a gente viu que quando a transformação, toda vez que tem a palavra iso, quer dizer igual. Então, se eu falo de transformação isobárica, bárica pressão. Pressão inicial é igual a pressão final. Então, fica Vitia igual a Votó. Então, se eu tiver transformação isotérmica, aí quer dizer o quê? Temperatura inicial igual a temperatura final. Então sai a temperatura, fica Pivia igual a Povó. E se eu tiver transformação isocórica ou isovolumétrica, eu vou ter o quê? Piti igual a Potó. E aí, isso quando a gente tem os valores constantes. Aí lembrando que na CNPq, né, eu tenho que o volume na CNPq é 22,4 litros. A unidade de medida de pressão é ATM, a temperatura é Kelvin e o volume litro, certo? Aí Sim. depois, a gente chegou a falar da equação de Clapeyron, PV igual a RNRT. Não que eu lembre. Então, porque também está dentro de pressão. Pressão vezes volume é igual ao número de mols vezes a constante 0,08 vezes a temperatura. Aí temperatura em Kelvin também, então tem que lembrar que a temperatura é igual a Celsius mais 273. Pensando que essa temperatura está em Kelvin. E aí pressão é em ATM, volume é em litros. Então vamos supor que eu falo que eu tenho 2 mols de metano a 20 graus Celsius. E a uma pressão de 6 atm. Aí eu pergunto, qual é o seu volume? Aí eu tô falando da equação de Clapeyron, que é essa aqui. Pressão vezes volume é igual ao número de mols vezes R, que é uma constante, vezes a temperatura. Então eu vou substituir. Pressão é 6. Volume é o que eu quero saber. É igual ao número de mols, que é 2, vezes 0,08 vezes temperatura. Aí a temperatura tem que passar para Kelvin, né? Então, Kelvin é igual a 20 mais 273, 293 Kelvin. 6V e aqui 293. Aí vou fazer 2 vezes 0,08, 0,16 vezes 293. Isso vai dar 34,8.
que é 4,08. Então, o volume vai ser igual a 34,08 dividido por 6. Que dá 5,68 litros. Aí, o que acontece? A gente viu na tabela periódica que na tabela a gente tem os elementos e lá a gente tem, por exemplo, a massa, quando você pega lá na tabela periódica, vai ver o elemento oxigênio, lá tem 16 e tem um outro valor. Esse 16 equivale à massa, é o maior valor que tem lá na parte do oxigênio. E a gente viu que o maior número representa o quê? A massa ou o número atômico, lembra? Era o número atômico, né? A massa. Contrário. Ah, tá. Representa a massa. Então, se 16 é o maior número que está lá no quadradinho do oxigênio, 16 representa a massa do oxigênio. Aí, o que a gente tem que fazer? A gente tem como se fosse uma regra de 3. Dentro de química, a gente tem a estequiometria, que vai trabalhar com razão e proporção. E aí vai trabalhar com a ideia que a gente vai ver aqui. Pera aí. Quero adicionar aqui. Agora vai. Boa noite, Camila. Está falando um pouquinho de estequiometria, tá? Então, quando a gente olha na tabela, a gente sabe que o elemento é como se fosse a menor parte possível do átomo, não é isso? No início. Então, a gente fala que 16 gramas é equivalente, 16 gramas de oxigênio é equivalente a 1 mol de oxigênio, que é equivalente a 6,10 vezes 10 a menos 3 moléculas de oxigênio, que também é equivalente, deixa eu pegar e jogar isso aqui pro lado, que também é equivalente a 6 vezes 10 a menos 23 átomos de oxigênio. Olá, boa noite. Então, Oi, boa noite, Vanessa. Oi, Jamile. Oi, Amanda. Tudo bem? Tudo? Então, a gente está falando de estequiometria. Isso é como se fosse uma base. Por exemplo, se eu pegar e olhar na tabela periódica o enxofre, que é o S, a gente vai ver que tem lá o número 32. 32 é o maior número que aparece lá no quadradinho do enxofre. Então, representa a massa de enxofre. Então, eu falo que eu tenho 32 gramas de enxofre. Ou eu tenho 1 mol de enxofre, ou 6 vezes 10 a menos 23 moléculas de enxofre, ou 6 vezes 10 a menos 23 átomos de enxofre. Tudo isso é a mesma coisa, mas qual que eu vou usar? Vai depender do exercício. E aí, é isso que eu queria trabalhar um pouquinho hoje, porque as questões de estequiometria, elas trabalham muito com regra de 3. E a equação de Clapeyron, que eu falei, que é PV igual a nRT, a gente tem aqui N, que é o número de mols. E aí vai bater com isso aqui, que é o número de mols da tabela periódica. Então, por exemplo, a gente sabe que o oxigênio tem massa igual a 16 gramas. Aí vamos supor que eu fale assim, ó, qual é a pressão de 52 gramas de oxigênio que tem um volume de 30 litros, que está numa temperatura de 30 kelvins. Então, aqui eu tenho que usar a equação de Clapeyron. Só que antes de eu sair usando a equação, eu tenho que prestar atenção que aqui, ó, eu estou falando em 52 gramas de oxigênio. E a fórmula é o quê? Pressão vezes volume é igual ao número de mols vezes a constante vezes a temperatura em Kelvin. Esse N aqui é o número de mols. Sendo que esses 52 gramas, ele não está ainda na base de 1 mol. Então, eu vou ter que fazer uma regrinha de 3.
Eu sei que 1 mol de oxigênio é a mesma coisa que 16 gramas, é equivalente a 16 gramas. Então, quantos mols de oxigênio são equivalentes a 52 gramas? Deu para entender a ideia? Porque 52 gramas não é a massa básica. Eu passei, então eu tenho que ver quantos mols tem ali. E aí eu vou multiplicar cruzado. 16 vezes x é igual a 52 vezes 1. Então, x é igual a 52 dividido por 16. Quando eu faço essa divisão, vai dar o quê? 3,25. Então, eu tenho 3,25 mols de oxigênio. É igual uma receita de bolo, né? Eu preciso colocar 2 colheres e meia de leite condensado. Eu tenho que colocar 3 pitadas e meias de sal, né? Então, a colher de sopa, ela tem uma medida. Quando eu boto 2 colheres e meia, é 2 medidas mais metade. Então, aqui é como se a minha medida básica é 1 mol. Quando eu peguei 52 gramas, eu peguei 3 mols mais 0,25, foi? Deu para entender isso? Sim. Aí agora eu vou pegar essa informação e posso substituir na fórmula. Aí sim, pressão que eu quero saber, vezes o volume, que é 30, é igual a N, número de mols, eu descobri aqui, ó, 3,25, vezes R, que é uma constante aproximadamente 0,08, vezes temperatura igual a 30. Então, 30 vezes P é igual 3,25 vezes 0,08 vezes 30, eu posso reduzir para 0,8 vezes 3, que aí daria 2,4. Aí vai ficar P igual 3,25 vezes 2,4. Vai dar 7,8 sobre 30. Aí 7,8 dividido por 30 dá 0,26 atm. Foi? Sim. Sim. Aí, por exemplo, se eu falar assim, eu peguei 500 gramas de enxofre numa pressão de 6 atm, eu quero saber o volume, sabendo que a temperatura é 30 graus Celsius. Quais são os 2 cuidados que eu tenho que tomar aqui? Na temperatura e na massa. Por quê? Na equação de Clapeyron é o quê? Pressão vezes volume igual a número de mols vezes a constante vezes temperatura. Só que a temperatura tem que estar em Kelvin e o número de mols e não a massa. Então, eu vou ter que transformar essa massa para mols. Então, eu vou pegar lá 1 mol de enxofre na tabela periódica é equivalente a 32 gramas. Então, quantos mols eu tenho em 500 gramas? Aí, vou multiplicar cruzado aqui. 32 vezes x é igual a 500 vezes 1. 500 vezes 1 é 500. X é igual a 500 dividido por 32. Aí, vou fazer 500 dividido por 32, vai dar 15,62 mols de enxofre. E aqui na temperatura, ela está em Celsius, eu tenho que passar para Kelvin. Então, a temperatura em Kelvin é igual a de Celsius mais 273. A temperatura em Kelvin vai ser o quê? 303 graus Kelvin. Agora, eu posso substituir essas informações aqui na equação de Clapeyron. A pressão vai ser 6, o volume é o que eu quero descobrir, N, que é o número de mols, 15,62, constante 0,8 e temperatura 303. Aí eu vou lá fazer 303 vezes 0,8, 242,4. vezes 15,62. 15,62. Vai dar 3.786,28.
Então, o volume é igual a esse número dividido por 6, que vai dar 631,04 litros. Tudo bem? Sim. Aí, mais uma coisa. 1 mol de hidrogênio equivale a 1 grama de hidrogênio, lá na tabela periódica, que equivale a 6 vezes 10 a menos 23 mols de hidrogênio, que equivale a 6 vezes 10 a menos 23 átomos de hidrogênio, que equivale a 22,4 litros na CNTP, condições normais de temperatura e pressão. E aqui mols ou então moléculas. Tudo isso é a mesma maneira de falar. Então, se eu falar assim, se eu tiver 30 gramas de hidrogênio, qual vai ser o volume correspondente a isso? Eu tenho que lembrar dessa relação aqui. 1 grama de hidrogênio está para 22,4 na CNTP. Então, 30 gramas de hidrogênio vai ter um volume X, que eu não sei. Mas eu sei que 1 grama de hidrogênio equivale a 22,4 litros na CNTP. E aí eu vou multiplicar cruzado. 1 vezes X é igual a 30 vezes 22,4. E eu vou fazer 22,4 vezes 30. Isso vai dar 672 o quê? Litros. Isso é um exemplo de problema de estequiometria, que envolve volume e grama. E não estou falando de fórmula, é regra de 3. Vocês estão vendo que é proporção. É igual receita de bolo. Se eu uso 2 ovos para fazer um bolo de chocolate, se eu quiser fazer 2 bolos, eu vou ter que usar 4. É sempre proporcional, tá? Outro exemplo, a água. Qual é a massa da água? São 2 gramas de hidrogênio mais 16 de oxigênio, são 18 gramas. Então, isso aqui equivale a 1 mol de água, que equivale a 6 vezes 10 a menos 23 moléculas ou átomos de água, que equivale a 22,4 litros na CNTP, condições normais de temperatura e pressão. Tudo é a mesma maneira de falar a mesma coisa. E aí, quando eu formo água, como é que fica? Hidrogênio mais oxigênio forma H2O. Então, isso aqui quer dizer que a cada 2 gramas de hidrogênio, eu produzo 18 gramas de água. Ou que a cada 16 gramas de oxigênio, eu produzo 18 gramas de água. Então, se eu falar assim, se eu usar 30 gramas de oxigênio, quanto que eu vou produzir de água? Eu vou pegar essa relação aqui, ó. 16 gramas produzem 18, 16 gramas de oxigênio produzem 18 gramas de água, 30 gramas de oxigênio vai produzir X gramas de água. Aí eu multiplico cruzado. 16 vezes X é igual a 30 vezes 18. 18 dá quanto? 540. Igual a 540 dividido por 16. Aí eu vou fazer essa conta aqui para ver quanto é que vai dar. Vai dar 5,75. Sim. Então, aí eu posso fazer a mesma pergunta pensando agora no hidrogênio. Eu sei que 2 gramas de hidrogênio formam 18 gramas de água. Então, se eu tiver 58 gramas de hidrogênio, quanto de água eu vou produzir? É X. Então, eu vou fazer
2 vezes x é igual a 58 vezes 18. Vou fazer aqui, 58 vezes 18. Vai dar 1044. E aí x vai ser igual a 1044 dividido por 2. Então vai dar 522 gramas de hidrogênio. Só que aí, vamos continuar no exemplo da água. Vamos lá. H2 mais O, dando H2O. 2 gramas de hidrogênio mais 16 gramas de oxigênio vão fornecer 18 gramas de água. Você concorda que se eu pegar só, eu posso pegar 100 gramas de hidrogênio. Se eu não tiver o oxigênio, eu não vou formar água. Eu posso pegar 100 gramas de hidrogênio, mas se eu só pegar 16 gramas de oxigênio, vai sobrar massa de hidrogênio, concorda? Eu tenho que ter a mesma quantidade. Os ingredientes são, é como se fosse fazer um bolo. Quais são os ingredientes desse bolo? Para eu fazer esse bolo que é a água? É o hidrogênio e o oxigênio. Então, eu tenho que ter proporcionalmente a mesma quantidade. Se eu preciso para cada 2 hidrogênios 16 de oxigênio, eu não posso ter 2 de hidrogênio e nenhum de oxigênio. Se eu tiver 2 de hidrogênio e tiver 100 mil gramas de oxigênio, não adianta nada, vai sobrar. Eu só vou conseguir usar 16 gramas de oxigênio, porque eu só tenho 2 de hidrogênio para reagir. Então, eu vou ter o quê? Eu vou ter perda. Eu vou ter algum deles em excesso. Isso é um tipo de problema também que a gente tem em física, que é quando eu tenho um elemento que na reação está em excesso. Ele tem mais do que eu consigo para produzir. Sim ou não? Sim. É só pensar em receita de bolo, né? Pra gente fazer um bolo de... Pensa aí. Pra eu fazer um bolo de... Laranja. Quantos ovos a gente precisa? 2. 2 ovos. Se eu tiver 10 ovos e eu tiver o restante dos ingredientes igual, eu vou continuar produzindo só um bolo. Não adianta nada eu ter 10 ovos, 40 ovos, se o restante dos ingredientes se mantém. Para eu poder fazer mais, eu vou ter que conseguir os outros proporcional. E aí é que a ideia de excesso ou de falta. Tá bom? Aí, o que a gente faz para saber o valor exato? É regra de 3, só que aí é a ideia de regra de 3 composta. Se eu chegar e falar assim, olha, Vanderlei, eu tenho 40 gramas de hidrogênio. Eu quero saber quanto que eu preciso de oxigênio para com 40 gramas de hidrogênio mais o que eu tenho que ter de oxigênio, eu conseguir produzir 200 gramas de água. Então, uma regra de 3. Eu sei que 2 gramas de hidrogênio com 16 de oxigênio produzem 18 de água. Com 40 de hidrogênio, quanto de oxigênio eu preciso para produzir 200? Aí eu vou pensar, o número de água que eu estou produzindo aumentou. O número de hidrogênio também. Então, a quantidade de oxigênio também. É tudo diretamente proporcional. Quando um aumenta, os outros têm que aumentar também. Aí, como é que eu monto essa regra de 3? Eu pego esse e esse, que não tem letra, e coloco junto. Eu faço 2 sobre 40 vezes 18 sobre 200 igual aonde eu tenho a minha letra e eu boto essa letra isolada. 16 sobre x. Isso que é uma regra de 3 composta, aqui no caso aplicada à química, né? Aí agora eu vou fazer a conta. 2 vezes 18... 36. Isso. 40 vezes 200 faz 4 vezes 2 e repete os zeros. E agora multiplica cruzado. 36 vezes x é igual a 16 vezes 8.000. Aí eu vou fazer 16 vezes 8.000. Quanto é que vai dar? Eu pensar em 16 vezes 8. E aí depois colocar os zeros. 16 vezes 8 vai dar 128. Então, é igual a 128.000.
vai ser igual a 128.000 dividido por 36. E aí essa divisão vai dar 3.555, aproximadamente. 3.555,5 gramas. Então, eu vou precisar de 3.555 gramas de oxigênio. Faz sentido, porque o valor de hidrogênio aumentou 20 vezes, né? Então, ele também tem que aumentar proporcionalmente. Foi? Sim. Sim. Agora, vamos lá. Vamos supor que eu fale assim. Se eu tiver 530 litros de água, qual é a massa? Quantos gramas eu tenho aqui? Qual é a massa que me dá na CNTP 530 litros de água? Aí eu tenho que lembrar daquela razão que eu fiz lá no início, de água, né? Eu falei que a água, 1 mol de água é 6 vezes 10 a menos 23 moléculas, ou 22,4 litros na CNTP. É essa informação que eu vou botar aqui. Eu sei que 22,4 litros de água na CNTP equivale a 18 gramas. E agora eu multiplico cruzado. 530 vezes 18 é igual a 22,4 vezes M. E aí eu faço 530 vezes 18, dá 9.540. Aí muda a igualdade de lado, porque dá no mesmo. E é o 22,4 que está multiplicando, passa dividindo. 9.540 dividido por 22,4. Isso dá 425,9 aproximadamente. 425,9 o que? Gramas de água. Foi? Sim. Sim. Se eu falar assim, qual é a massa de água correspondente a 3,14 vezes 10 a menos 23 moléculas de água? O que eu tenho que fazer? Pegar aquela relação inicial. 18 gramas de água é equivalente a 6 vezes 10 a menos 3 moléculas de água. Então, vou botar aqui. A massa, que é 18 gramas de água, equivale a 6 vezes 10 a menos 23 moléculas de água. E agora eu faço regra de 3. Grama embaixo de grama, mol embaixo de mol. 6 vezes 10 a menos 23 vezes M é igual a 3,14 vezes 10 a menos 23 vezes 18. Eu vou fazer 3,14 vezes 18. Vai dar 56,52. E aí agora? Agora eu vou pegar esse valor e vou passar dividindo. Aí eu vou fazer a primeira parte dividido por 6. Vai dar 9,42 vezes 10 a 23. Foi? Foi. Gramas de... Peraí, que eu esqueci de cortar. Tinha que ter simplificado aqui, desculpa. Por que acontece? Eu tenho 10 a menos 23 aqui,
e 10 a menos 23 aqui. Como isso é uma multiplicação, eu posso simplificar. Então, vai dar 9,42 gramas de água. Eu falei para vocês que pode sobrar, não é? Se eu tiver algum do que eu preciso para fazer uma reação a mais, ela vai sobrar. Então, vamos seguir esse raciocínio. Eu tenho 10 gramas de hidrogênio e tenho 23 gramas de oxigênio. Aí eu quero saber qual é a massa de água que eu produzo com isso. E depois eu tenho uma outra pergunta. É se vai sobrar algum dos elementos. Se vai sobrar hidrogênio ou oxigênio sem reagir. Quando isso acontece, a gente fala que é reagente em excesso. Eu quero saber se vai ter algum reagente em excesso. Então, vou pensar, vamos lá. A gente sabe que precisa de 2 gramas de hidrogênio e de 16 gramas de oxigênio para formar o quê? 18 gramas de água. Aí é o mesmo raciocínio. Aumentou o número de hidrogênio, diminui o número de oxigênio. Diminuiu não, aumentou, desculpa. Eu tinha 16 e fui para 23. Então, a minha massa de água produzida vai ser maior também. Regra de 3 compostos. O que eu tenho que fazer? Pegar quem tem número e botar do mesmo lado. 10 sobre 2 vezes 23 sobre 16 é igual a massa dividido por 18. Aí vou multiplicar aqui. 10 por 2 dá 5. 5 vezes 23 sobre 16 é igual a massa sobre 18. E aí vou fazer 5 vezes 23. Vai dar 115. É 115 sobre o que? 16 é igual a massa sobre 18. E aí, o 18 está dividindo, ele vai passar multiplicando. Então, a massa produzida vai ser 115 vezes 18 dividido por 16. Vamos ver quanto dá isso. Vai dar 129,37. Então, eu descobri a massa produzida. A gente sabe que são proporcionais. Então, pensa aqui. 2 para 10, que conta que eu fiz? Eu multipliquei por 5. Aí, aqui, 16 para 23. Se eu fizer 16 vezes 5... eu vou parar em 80 gramas, não 23. Então, eu não consigo produzir 5 mols. Então, eu vou pegar aqui e vou fazer 23 dividido por 16. Isso aqui dá 1,43. Então, a proporção de 1,43. Como esse aqui é o que falta... esse aqui é o reagente em excesso. Esse aqui eu tenho que ter 1,43 também. Então, o reagente em excesso aqui seria o oxigênio. Tudo bem? Sim. Sim. Ok. 22,4 litros equivale a 32 gramas de enxofre. Se eu dobrar esse volume para 44,8, o que acontece aqui com o enxofre? Ele também dobra. Então, a massa vai ser de 64 gramas.
Se eu pegar 22,4 litros de enxofre e falar que isso é equivalente a 6 vezes 10 a menos 23 átomos de enxofre, e depois perguntar, se eu tiver 250 litros, quanto é isso em átomos de enxofre, também posso. O volume aumentou, então o número de moléculas também vai aumentar. Diretamente proporcional. Aí vou fazer 22,4x é igual a 250 vezes 6 vezes 10 a menos 23. Aí vou fazer 250 vezes 6, vai dar 1.500. Então, x vai ser igual a 1.500 vezes 10 a menos 23 sobre 22,4. Que vai dar 66,96. Até que 66,96. De que? Átomos de enxofre. Todos esses tipos de problemas são problemas de estequiometria, ou seja, são problemas de química que envolve regra de 3 matemática. E tudo baseado na referência da tabela periódica, tá? E aí, aquela equação de Clapeyron que eu falei no início também, quando você for calcular o número de mols, vai ter que levar isso em consideração. Agora, se eu falar assim, eu tenho um oxigênio que está numa pressão de 4 atm, eu tenho ele na CNTP, ou seja, 22,4. Eu tenho 50 gramas de oxigênio, que não está indo em mols, e eu quero saber qual vai ser a temperatura final. Então, é aquela fórmula PV, pressão vezes volume, é igual a N, número de mols, vezes R, que é uma constante, 0,08, vezes T, que é a temperatura em Kelvin. Então, eu vou ter que pensar. Primeira coisa, quantos mols tem 50 gramas de oxigênio? Então, eu vou ver. 1 mol são 32 gramas. X mol vai ser igual a 50. Então, vai dar o quê? 32x igual a 1 vezes 50. X é igual a 50 dividido por 32. Que dá 1,56. O que? Mol de O2. Aí vou poder transformar e passar isso aqui para a equação principal. Pressão, que é 4, vezes o volume, que é 22,4, é igual a N, que é 150,6, vezes R, que é 0,08, vezes a temperatura que eu vou querer descobrir. 4 vezes 22,4 dá 49,6. Né? E aí eu vou fazer 1,56 vezes 0,08. Isso vai dar 0,125 vezes a temperatura. E aí a temperatura vai ser igual a 49,6
dividido por 0,125. 49,6 dividido por 0,125. Vai dar 396,8. Ou seja, essa aqui é a temperatura em Kelvin para eu fazer a reação acontecer. Tudo bem? Sim.